Ivan, primeiro evento que a gente está fazendo da Rotearte e eu fico muito feliz, tenho a honra aí de recebê-lo aqui para a gente falar de um assunto que é tão importante, que é a inteligência artificial. O Ivan, para apresentar, eu vou passar a palavra para ele se apresentar, mas só para dar um contexto, o Ivan eu conheci por meio do Alexandre da Angulares. Espero que o Alexandre esteja aqui na audiência, aí, senão eu vou puxar a orelha dele. O Alexandre nos apresentou e aí a gente foi descobrindo uma série de sinergias. Hoje a Liga é uma empresa parceira da Tachyonics também, eu consegui fazer essa junção, o que é super positivo para todo mundo. O Ivan é um cara maravilhoso, assim, um cara que estuda inteligência artificial, estuda BI, um cara que tem um mestrado em tecnologia sobre inteligência artificial aplicada no marketing. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Ivan, a palavra é sua, mais uma vez, muito obrigado, se apresente para a galera aí, fica à vontade. Maravilha. Bom, muito obrigado pelo convite, Vitor. E, assim, é uma honra aqui estar participando do primeiro meetup da Hotart. Eu acho que, com certeza, você já faz isso ser um grande sucesso para os seus clientes, né? Então, nada mais justo do que fazer esse sucesso também para a própria empresa, né? Então, fico lisonjeado aí pelo convite. E só me apresentando aqui rapidamente para todo mundo. Eu comecei a minha carreira no mundo dos bancos, né? Eu já era cientista de dados há quase 20 anos atrás, não com esse nome tão sensual, né? Cientista de dados, naquela época eu era só matemático mesmo, ficava ali no laboratório dos bancos. Persegui minha carreira ali nesse mundo financeiro por cerca de 13 anos, e nos últimos 7 anos eu estou como um consultor aqui na Liga, né, que é uma consultoria focada em dados, em Data Analytics, e eu conduzo toda a parte de inteligência artificial. Paralelo a isso, eu também, nesses últimos 7 anos, cofundei uma Venture Builder, né, uma empresa que desenvolve startups, ajuda a criar projetos de startups e colocar no mercado. E também dou aulas universitárias aí, né, inteligência artificial, análise de dados, toda essa parte mais matemática e estatística no mundo do marketing, né. Ao longo da minha carreira, eu sempre levei em paralelo a minha parte acadêmica e a parte profissional, né. Então, eu sempre fui estudando ali, tirando algumas graduações, especializações, fiz 2 MBAs e fiz um mestrado também em Martech, que no final o objetivo era justamente tentar entender como o marketing olha para a tecnologia, né? E como a tecnologia pode apoiar o marketing, principalmente falando agora nesse novo cenário de inteligência artificial aí difundida pelo mercado, né? Então, basicamente, esse é o meu resumo. E durante todo esse tempo, já fiz projetos para diversas empresas, né? Tanto atuando com as startups, quanto grandes empresas aqui, como a gente atua com a Liga, que são empresas realmente grandes, globais, inclusive multinacionais aí de nome, né? Muito legal, Ivan. Obrigadão mais uma vez por você estar aí. Eu acho muito legal, assim, você, a exemplo do Alexandre, que foi quem nos conectou, tem essa vida dupla, né? Uma vida acadêmica e uma vida no front mesmo, né? No dia a dia ali das empresas, aplicando muitas vezes esses conceitos. Se você tivesse só na academia, né? Possivelmente você estaria enviesado ali e não teria uma visão um pouco mais prática da coisa, né? Como você orbita ali pelos dois universos ali, né? Você acaba trazendo de um jeito bem prático, e essa é uma questão que eu gostaria muito que a gente implementasse em todos os meetups da Rotearte, né? Porque uma questão até da minha personalidade, assim, de ser extremamente prático, e para as pessoas poderem sair daqui, de repente, com insights, com ideias, com ferramentas, né? Com coisas, pô, vou pesquisar sobre isso daqui que eu posso implementar na minha empresa e tal, né? Então eu acho que vai ser muito, muito positiva essa junção dos dois mundos. Mas eu gosto muito também da gente tentar contextualizar, né, um pouco toda essa história de inteligência artificial, machine learning, BI, LLM, o que é uma coisa, o que é outra, né? Porque muitas vezes a gente, e lá no final da nossa conversa, eu queria que a gente falasse sobre como, no dia a dia da operação, como que a gente pode ajudar a galera que está trabalhando com a gente ali na equipe e tal, a ter uma profundidade mesmo, né? E não só usar a ferramenta, eu entro lá no ChatGPT e peço e jogo um prompt lá, não, mas entender o que está por trás daquilo, porque aí você consegue utilizar de uma forma muito mais assertiva, assim, e até explorar muito mais possibilidades, né? Então, só para a gente contextualizar, eu queria aproveitar você aqui, né, um professor, um cara com mestrado nisso, para a gente tentar colocar as coisas na caixinha rapidamente, assim, o que
Cara, eu vou te dar um exemplo, né? Inteligência artificial é um negócio que sempre existiu, só que virou, você gosta de usar essa expressão, virou um negócio sexy, virou um negócio sensual nos últimos 1 ano e meio aí, né? Mas já existe há muito tempo, sempre existiu, não, exagerei, né? Mas já existe há muito tempo. O algoritmo do Netflix, por exemplo, quando ele sugere para a gente algo que pode ser do nosso interesse, de acordo com o que a gente já assistiu, já é uma espécie de uma programação que entende, né? Uma inteligência artificial que entende do que eu gosto e sugere. Só que a gente não usava esse termo antes, né? Então eu queria que você explicasse o que é inteligência artificial, o que é machine learning, o que é LLM, para a gente colocar as coisas na frente. Certo, certo. Bom, muito bom. Acho que é uma pergunta excelente para começar. E eu só queria fazer um adendo aqui sobre o comentário anterior, que é essa visão, né, da academia versus o mercado. E é muito interessante porque o mesmo ganho que as empresas veem, né, quando traz um profissional da academia para perto, né, de estar próximo ali do que está sendo estudado, né, do que a universidade, né, está desenvolvendo, é um ganho similar quando a universidade traz uma pessoa de mercado para dar aulas, né? Eu não sou professor há muito tempo, eu comecei a dar aulas há 1 ano e pouco. E um dos motivos pelo qual eu fui convidado a dar aulas, né, foi justamente para trazer essa minha bagagem, essa minha experiência do mercado. E é muito interessante perceber que, da mesma forma que as empresas elas querem trazer esses novos conceitos acadêmicos para dentro, né, dos seus produtos e serviços, os alunos das universidades eles querem aprender o que o mercado está fazendo. Porque é muito frustrante para um aluno, por exemplo, entrar na universidade e passar 5 anos dentro de uma graduação aprendendo tecnologias que já nem se usam mais, né? E aí a gente traz essa visão mais moderna, digamos, do mercado e falando assim, olha, pessoal, vai estudar o Pythonzinho lá que você vai sair empregado da faculdade, né? Por quê? Porque é o que está sendo usado no mercado, né? Tem muitas outras tecnologias que ainda se usam na universidade, mas que são coisas muito mais antigas e que, cara, assim, ninguém mais no mercado contrata só por causa daquilo, né? Então, isso é uma visão muito interessante e é uma coisa para todo mundo pensar aí quando vocês forem procurar cursos, quando vocês forem procurar, né, especializações, observem bem ali o que está sendo proposto de aprendizado para você também ter, né, o seu objetivo cumprido, que provavelmente é arrumar um novo trabalho e tudo mais, né? Muito bem, agora respondendo essa sua questão sobre inteligência artificial, acho que vale contar uma historinha, até fazer uma indicação, você citou o Netflix, aqui já fica a minha dica, assim, no meu canal aqui, das dicas de séries e filmes, que eu gosto de dar dicas de séries e filmes em toda a aula que eu dou na faculdade, porque sempre tem um filme interessante para fazer pensar sobre aquele conceito que a gente está aprendendo, né? Então, existe um filme muito legal, eu não sei se está no Netflix, mas em alguns filmes deve estar, que se chama O Jogo da Imitação. Jogo da Imitação. Esse filme, ele é muito interessante porque ele conta um pouquinho de como surgiu a inteligência artificial, né? E ele conta a história de um cientista chamado Alan Turing, que é, digamos, um cara muito importante na nossa história de tecnologia e inteligência artificial, que ele praticamente ele foi o pai desse conceito da IA, né? Por quê? Porque o termo inteligência artificial surgiu mais ou menos nessa época em que ele estava desenvolvendo, eu não quero dar muito spoiler sobre o filme também, mas basicamente a missão desse cientista era ajudar ali os aliados a vencer a Segunda Guerra Mundial, né, contra os nazistas. E o objetivo desse cara era basicamente tentar traduzir as mensagens cifradas, né, dos nazistas para que eles pudessem se antecipar nas estratégias que estavam sendo combinadas ali e, consequentemente, ter uma vantagem para poder vencer a guerra. Bom, o final da história vocês já sabem, né? Os nazistas perderam a guerra e, basicamente, isso foi o começo da inteligência artificial. Por quê? Porque para conseguir resolver a cifra das mensagens, era necessário muitos e muitos cálculos matemáticos, né? Para que a gente pudesse fazer diversas simulações e conseguir chegar no final da resposta. E para isso, o Alan Turing, então, criou, digamos, um computador, um supercomputador para aquela época, né? Que era basicamente um hardware capaz de fazer essas inúmeras simulações que o ser humano demoraria anos para fazer, e ele, em alguns dias, conseguiu resolver esse problema. Bom, isso foi o início do conceito da inteligência artificial, ou seja, são computadores, máquinas capazes de interpretar e realizar tarefas humanas que seriam necessárias, né, à inteligência humana. Muito bem. Quando a gente fala de machine learning ele é um subcampo da inteligência artificial, ou seja, é uma coisa que está dentro da inteligência artificial.
O que significa que todo machine learning é uma IA, mas nem toda IA é um machine learning. Por quê? Porque você tem uma série de tipos de inteligência artificial que são algoritmos, produtos, soluções, que não necessariamente utilizam o conceito de machine learning. E o conceito de machine learning, traduzindo ao pé da letra, machine learning é aprendizado de máquina. Ou seja, você faz com que o computador aprenda padrões de comportamento dos dados e replique esse padrão de alguma forma, né, para que tome decisões, para que faça previsões, para que crie ali classificações, enfim. O objetivo é aprender o padrão e replicar esse padrão, né? Por isso, machine learning ou aprendizado de máquina. Por isso, ele é também um subcampo aqui da inteligência artificial. Além disso, nós temos o conceito do deep learning, né? O deep learning, imagina que você tem vários algoritmos de machine learning cadeados, né? Então, você faz um primeiro algoritmo funcionar, com o resultado desse algoritmo você coloca em outro algoritmo e assim por diante. É como se você estivesse criando camadas ali de machine learning. E aí, então, juntando tudo isso, você tem um deep learning. E por isso ele tem esse nome deep learning, né? O aprendizado profundo, porque você vai aprofundando em camadas ali o seu aprendizado, né? E o mais interessante é que esse conceito do deep learning, ele surgiu com a ideia do funcionamento do cérebro humano. E é por isso que a maioria dos algoritmos de deep learning, eles são associados a redes neurais, algoritmos de redes neurais. E ele leva esse nome, redes neurais, justamente por essa associação ao cérebro humano, porque o nosso cérebro humano funciona dessa forma. Os neurônios, eles vão fazendo a sinapse entre si em camadas, né? Então, quando a gente tem um raciocínio, ou seja, para eu movimentar a minha mão, para piscar o meu olho, né? São sinais elétricos que estão passando ali, né, as sinapses entre os neurônios, passando por essas camadas, e é assim que a gente aprende, é assim que a gente cria memória, é assim que a gente aprende a fazer as coisas, né. Então, tudo isso está relacionado, né, a matemática se uniu à biologia para trazer esses conceitos e fazer as pessoas entenderem os significados. Falando da IA generativa, ou os LLMs, né, LLM significa Large Language Model, o que significa, traduzindo ao pé da letra também, que são modelos de linguagem grande. E esses modelos, eles tiveram uma grande explosão, né, após o lançamento do ChatGPT. O ChatGPT, ele é um produto, né, um produto que é o chat, e que leva a tecnologia GPT, né. O GPT é um tipo de tecnologia de LLM que serve para justamente fazer com que a máquina aprenda massiva informação não estruturada, nesse caso textos, né, nesse caso a linguagem natural. Sim, sim, sim. E a linguagem natural é a nossa linguagem, né? A linguagem humana. E fazer com que esses supercomputadores, esses algoritmos, eles consigam replicar esse padrão, né, da linguagem natural. Então, perceba que, basicamente, é uma coisa derivando a outra, né? E os LLMs, eles estão evoluindo muito rápido, justamente porque nós estamos evoluindo a tecnologia muito rápido. O ChatGPT, ele foi lançado, se eu não me engano, no final de 2021, mais ou menos, a mercado, mas ele é um projeto de antigo, né? De 2016 já começou esse projeto ali com a OpenAI, trabalhando no conceito do GPT, e isso foi tomando proporções à medida que eles foram conseguindo resultados melhores, e aí no final, para monetizar todo o projeto, eles criaram o produto ChatGPT, né? Mas o GPT em si, antes do chat ser lançado, já era possível ser utilizado em formatos de APIs, em formatos de desenvolvimento puro ali de algoritmos. Perfeito, perfeito. Vou tentar trazer um pouquinho agora a nossa conversa para um ponto de vista mais prático do dia a dia, como que a gente usa, então, né? O ChatGPT, ele é um exemplo mais famoso de todos aí, de um LLM, de um GPT, de um Pre-Trained, né? Generativo Pre-Trained, com uma interface ali de chat, como você falou, que é um subproduto ali, né? Por trás está rodando toda essa lógica. Uma coisa que a gente observa, assim, é que o ChatGPT ele pode ser utilizado, ou qualquer outro LLM GPT, pode ser utilizado para produção textual, né? Então, no meio da comunicação de uma agência, por exemplo, a gente pode usar isso para produção. Mas uma coisa que é muito legal da gente usar as inteligências artificiais, além da produção, é a questão de você usar toda essa base de dados gigantesca que ela tem por trás, que ela foi treinada, para você, de repente, ter ideias, ter insights, ter... qual que é a palavra que eu queria dizer?
você usar ela como algo que pode ser preditivo do que pode acontecer, do que não pode acontecer e tal, né? Isso do ponto de vista prático. Porém, existe uma questão que é muito particular também do ChatGPT, que é o viés de confirmação. E aí eu queria que você explorasse um pouquinho isso, assim. Quando a gente usa o ChatGPT, ele está treinado também, né, para confirmar absolutamente tudo que eu estou dizendo e para fazer eu me achar um cara muito inteligente, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado, assim, para usar o ChatGPT no dia a dia. Eu percebo isso e a gente usa, assim, para validar, às vezes, ideias de campanhas, estratégias e tudo mais, porque ele está treinado para validar o que eu estou dizendo. E muitas vezes não é isso que eu quero, né? Às vezes eu quero que ele encontre ali um problema, né? E aí depois a gente pode até, derivando disso, assim, chegar nas alucinações e tal, e falar um pouquinho disso, né? Para a galera que está usando mesmo ali no dia a dia, ter consciência de tudo isso para usar do jeito certo. Muito bem. Legal, muito boa reflexão. Eu vou tentar contar uma historinha, ilustrar uma historinha aqui para explicar isso um pouco melhor. É assim, muito se fala sobre engenharia de prompt, né? Mas o que é de fato o prompt? Se a gente também for traduzir ao pé da letra, o prompt ele é uma intenção, né? Ele é basicamente um gatilho. E o modelo LLM, né? Ele funciona da seguinte forma: ele é um modelo probabilístico de complemento. Né? Então, significa que a partir de um gatilho, a partir de uma intenção inicial, através de probabilidade, ele vai definir qual é o resto dessa intenção. Né? Então, é mais ou menos assim. Imagina que você está lá na sua casa e você quer chegar no seu trabalho. A sua intenção qual é? Chegar no trabalho. E aí você vai lá e põe no Waze. Quero chegar ao trabalho. E aí, o Waze vai mapear onde você está e vai falar assim, olha, o melhor caminho é esse aqui. Só que aí, no meio do caminho, você decide virar numa rua que ele não mandou. O que ele faz? Recalculo. Ele altera a rota. Recalcula, exatamente. Então, esse é o viés de confirmação do ChatGPT. Então, quando você cria uma intenção, ele entende, né, baseado no treinamento dele, ele entende provavelmente qual é o seu objetivo final, baseado em probabilidades, ou seja, baseado naquilo que ele foi treinado, né, sobre os bilhões, trilhões, quadrilhões de informações submetidas ali no treinamento do ChatGPT. E aí, consequentemente, através dessas probabilidades, ele consegue responder ali qual seria o provável melhor texto final para aquela sua intenção, para aquele seu prompt. Se no meio do caminho você decide virar na rua errada, né, ou você decidir alterar sua intenção, ele vai tentando entender qual é a nova intenção, qual é a nova rua que você está entrando e alterar essa rota, né? Então, o viés de confirmação, ele vai sempre existir no modelo de LLM. Por quê? Porque ele vai sempre interpretar a sua intenção como aquela intenção necessária para que ele cumpra a missão dele, que é responder o resto daquele prompt. Né? Então, esse é o conceito do prompt. E por que acontecem as alucinações? As alucinações acontecem porque, por vários motivos, principalmente porque ele é probabilístico, ou seja, ele sempre vai trazer a melhor probabilidade de resposta, mas não significa que ele é a certa, né? Sempre vai existir uma margem de erro. Essa margem de erro significa, entre outras coisas, a imensidão de informação pela qual ele é treinado, né? Então, isso faz com que o modelo, muitas vezes, ele possa se confundir em relacionar ali palavras, né? Relacionar contextos e, às vezes, apresentar ali uma resposta que não parece ser a correta. Além também de que todo o treinamento dessa inteligência artificial, ela precisa de uma massa muito grande de informação para que ela seja treinada, para que ela seja treinada e que tenha uma acuracidade, né? O que é acuracidade? É um resultado aderente ao resultado real, né? Então, só que essa massa de informação é muito difícil você capturar, né? Se a gente parar para pensar, a tecnologia ela evoluiu muito rápido, né? E todo o conhecimento humano, né, que a gente tem hoje, ele foi produzido, 90% desse conhecimento humano que a gente tem hoje, disponível, né, para pesquisa, a gente produziu nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, no máximo. Né? Por quê? Porque no passado, para você reproduzir um conhecimento, você tinha que escrever um livro. Cara, para você escrever um livro na mão, você demorava anos. Né? Hoje, o próprio ChatGPT te ajuda a escrever um livro de 700 páginas em minutos. Né? Então, todo esse conhecimento produzido pelo ser humano, ele foi produzido em muito pouco tempo atrás. E para que a gente pudesse treinar a inteligência artificial, a gente precisa acessar esse documento, esse conhecimento. Né? E consequentemente,
ele é treinado não com só base científica, né? Não só com base acadêmica, com base na verdade pura e absoluta, até porque muitas coisas na academia também tem ali, né, opiniões distintas, né? Então, não necessariamente só a academia tem razão ou fala a sua verdade, né? Isso, ao longo da história, a gente viu várias teorias sendo refutadas, né? Porque faz parte da evolução do ser humano. Faz parte mas da ciência, né? Ela é falível, ela pode negar algo e depois provar que tá, né? É isso. Exatamente. E aí, com base nesse conhecimento que foi disponibilizado para treinar a inteligência artificial, o que a gente tem é o senso comum, né, predominante. Ou seja, o que a maioria das pessoas acha, né, ou produziu de conhecimento é a fonte da verdade da humanidade. E aí, consequentemente, é isso que o ChatGPT reproduz. Então, se você estiver fazendo uma pesquisa muito específica de algo, inclusive, que pode estar refutando, né, uma teoria acadêmica que é há anos ali defendida, você pode, inclusive, estar cometendo um grande erro se você estiver usando o ChatGPT para auxiliar na sua pesquisa. Por quê? Porque ele não vai te responder absolutamente nada que seja diferente do senso comum. Vai ser muito difícil você conseguir capturar algo que seja diferente do senso comum, né? Pela quantidade de dados que ele é treinado. Né? Perfeito. Se a massa de dados afirmando algo é muito maior do que a massa de dados que está refutando essa teoria de algo que é algo moderno. Agora a gente descobriu que, na verdade, gordura não faz mal para o coração. Sei lá, uma maluquice aqui, né? Exato. Mas, isso é muito novo, então tem uma massa de dados muito maior falando o contrário. E aí, por uma questão probabilística, como você está falando, aliás, um barato trocar essa ideia com um matemático, né? Uma questão probabilística, você vai ter a resposta de que é a resposta anterior, de algo que a ciência agora provou, mas que você não vai ter essa resposta. E aí eu já vou fazer um gancho para uma pergunta que veio, que é muito legal, para a gente explicar um pouquinho mais sobre a alucinação, né? O que é uma alucinação e por que a alucinação, por que ela acontece e como fazer com que ela diminua. Antes de passar essa bola para você, eu queria falar uma coisa prática, assim, até deixar uma dica para a galera que está escutando a gente. Primeiro, assim, a alucinação é um erro de uma resposta, né? De um jeito bem grosseiro, assim, é isso. Então, é mais ou menos o que o Ivan estava falando agora, né? Você vai ter uma resposta que está errada. Num contexto textual, num contexto de um trabalho, de uma agência de marketing, por exemplo, do dia a dia nosso, isso é fácil de ser percebido, né? Quando eu recebo uma resposta que é uma alucinação, eu percebo rapidinho ali que, pô, aqui o ChatGPT viajou, né? Ele errou. O ChatGPT, ou seja lá a ferramenta que eu estiver usando, ele errou na resposta, ele alucinou, né? Porém, quando a gente está usando uma ferramenta de inteligência artificial para codar, por exemplo, né, para criar códigos, para fazer um cálculo matemático dificílimo, a alucinação não é tão perceptível, né? O olho humano não vai perceber aquela alucinação de cara, e isso pode criar problemas enormes. A gente brinca, né? Tipo, vai fazer o avião cair, né? Alguma coisa vai acontecer e você não viu aquele cálculo errado porque não é perceptível. Então, a alucinação basicamente é isso. Como que a gente pode diminuir isso? Isso é uma coisa bastante contemporânea, assim, que a gente está usando muito. O pessoal do meu time, né? O Lucas, tá me ajudando muito. É a gente buscar ferramentas de inteligência artificial de nicho, justamente pela questão que o Ivan está comentando da questão probabilística. Então, qualquer GPT ele precisa ser treinado antes com uma massa de dados, certo? O que acontece quando a gente usa o chat GPT, por exemplo? Ele é generalista, né? Então ele tem todas as informações da humanidade sobre todos os assuntos. E aí a chance dele alucinar é muito maior do que se eu fosse usar, por exemplo, uma inteligência artificial que foi criada e treinada só para falar de história da Segunda Guerra Mundial. Essa inteligência artificial que foi criada e treinada só para falar sobre a história da Segunda Guerra Mundial, ela será muito mais precisa sobre as minhas perguntas sobre a Segunda Guerra Mundial e as minhas criações. E isso está acontecendo cada vez mais no mercado, estão sendo criadas ferramentas de nicho. Um exemplo é a própria Tachyonics, que eu comentei que eu sou head de comunicação. Tachyonics tem uma solução de tecnologia para o universo SAP, e ela tem a sua própria inteligência artificial sendo lançada agora, né, sendo construída, que ela está treinada no SAP. Então, qualquer coisa sobre o software SAP, que você usar uma inteligência artificial de nicho, você vai ter uma resposta, inclusive, fazendo um jabazinho aqui, né, para a Tachyonics, a gente teve em laboratório, né, zero alucinação, que é um número
mesmo assim é um número fantástico, né? Mas a gente está tendo resultados com zero alucinação. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão toda da alucinação, e se você concorda comigo sobre essa questão do nicho, se tem mais alguma coisa que a gente pode buscar para mitigar esse tipo de erro no uso do dia a dia ali da inteligência artificial. Não, acho que a resposta está perfeita e acho que aí vem algumas outras perguntas em cima disso, né? Muitas vezes, assim, as pessoas, elas pensam assim, tá, mas eu estou fazendo uma coisa específica, né? Uma tarefa específica, e eu não conheço nenhuma inteligência artificial que possa me resolver isso, que seja de nicho, né? E o ChatGPT tem me ajudado, né? Por exemplo, né? Tem me ajudado com esse tipo de tarefa. Só que muitas vezes ele alucina, né? Então, assim, algumas dicas, algumas técnicas aí importantes assim, primeiro é o que nós chamamos de engenharia de prompt, né? A engenharia de prompt não surgiu à toa, ela justamente surgiu pelo fato de que quanto melhor os prompts, melhor as respostas. Então, se você quer utilizar a inteligência artificial de forma adequada, saiba fazer engenharia de prompt. E aí é o que eu costumo dizer também para os meus alunos. No passado, as empresas iam recrutar as pessoas e exigiam lá o pacote Office no currículo. Agora, todo mundo vai ter que ser engenheiro de prompt, porque se você não estiver utilizando a inteligência artificial da melhor forma, você provavelmente vai ficar para trás, né? E por quê? Porque todas as empresas já estão basicamente testando ou utilizando algum tipo de tecnologia nesse sentido, né? Então, é natural que as pessoas tenham que se capacitar e tenham que saber utilizar para continuar, enfim, essa jornada profissional. Uma outra técnica importante é o que nós chamamos do RAG, né? O RAG, ele é como se fosse uma ampliação da sua intenção, né, de execução, ou seja, o prompt que você cria, muitas vezes ele é limitado, né? Ou ele é limitado pelo tamanho ali, né, de texto que você pode incluir, ou ele é limitado pela sua própria criatividade ou sua própria engenharia de prompt. E o RAG, ele é um tipo de técnica em que você, além de definir um universo específico de assunto para que a IA foque naquele material, né, para que ela responda em cima daquele contexto, somente daquele contexto, você também acaba fornecendo detalhes e características muito importantes que normalmente você não vai conseguir passar no prompt, né? Então, existe, por exemplo, empresas trabalhando com esse tipo de modelo, né, para que justamente evite alucinações em assuntos muito específicos, como, por exemplo, o jurídico, o próprio marketing, né, que muitas vezes ali está levando para o mercado informações sobre empresas e precisa estar fidedigna, né? O tom de voz precisa estar adequado, a informação precisa estar correta, né? Porque senão imagina o tanto de reclamação que depois não aparece lá no saque de uma propaganda enganosa, né? Então, isso é bem importante. E um outro ponto importante também é que, assim, outro dia um amigo me perguntou assim, olha, eu tenho aqui a minha empresa, como é que eu faço para ela aparecer no ChatGPT? Eu falei assim, como assim? Gio, a gente está fazendo muito isso, muito legal. Eu falo assim, cara, eu quero assim, perguntar para o ChatGPT sobre a minha empresa e quero que ele responda, porque hoje eu estou perguntando e ele fala que não conhece a minha empresa. Uhum. Bom, tem duas formas disso acontecer, né? A primeira forma, e que é a mais simples, mas também a mais difícil, é você ser uma empresa relevante no mercado. Porque, como eu disse, o ChatGPT, ele é treinado com uma informação massiva, é o senso comum. Se todo mundo conhece a Apple vai ser falada no ChatGPT. Se ninguém conhece a Apple, o ChatGPT não vai nem olhar para a Apple, porque é um pouco menos de informação que ele precisa para treinar o modelo, né? Para ele é mais lucrativo, inclusive. A segunda forma é o que a gente fala agora, hoje em dia, de GO, né? O que no passado a gente falava de SEO, ou seja, Search Engine Optimization, né? Que é basicamente você criar uma forma para que os motores de busca da internet consigam identificar as suas páginas e a tua empresa no mundo digital. A gente faz agora a mesma coisa, só que ao invés de motor de busca, a gente está fazendo para as IAs generativas, né? E por que isso aconteceu? Porque as IAs generativas, elas deixaram de ser somente um LLM treinado, pré-treinado, e elas passaram a ser agentes autônomos, inclusive de busca na internet. E já são o segundo maior local de busca, né? Só não passou o Google, né? Mas antes o YouTube era o segundo e agora em 2025 o ChatGPT é o segundo maior motor de busca na internet. Então isso é extremamente relevante que o Ivan está falando. Exato. E assim, fazer o GO não significa que a tua empresa ela virou relevante no mercado.
né, e que agora o ChatGPT é treinado com a informação da tua empresa. Não, ele continua sendo treinado com um senso comum. A diferença é que ele tem um agente por trás, um robozinho por trás, que na hora que pergunta sobre uma empresa específica, ele vai na internet buscar essas informações. E ele só vai achar na internet se você estiver preparado lá com o GEO interessante para que esse agente consiga capturar a sua empresa, a informação da sua empresa. Né? Então, isso é importante. Vou dar uma dica prática para todo mundo, tá? Que se você tem uma empresa, você tem um negócio, você quer começar uma estratégia de EO, como o Ivan está falando, primeira coisa é você cadastrar a sua empresa no Wikipedia. E que o Wikipedia tenha uma descrição sobre a sua empresa. Porque o Wikipedia é relevante. Aí você pega emprestado a referência da relevância do Wikipedia e coloca informações sobre a sua empresa. Quando o ChatGPT for buscar, ele vai buscar lá também. A segunda dica, contrata Hotmart. Se não quiser fazer tudo isso sozinho, mas assim como no SEO, são estratégias de influência, né? Você vai influenciar os motores de busca a encontrar a sua empresa. Não existe, de forma orgânica, nenhuma garantia, mas existem uma série de técnicas para você influenciar. Você esbarrou numa questão que abre um terceiro bloco aqui para a gente de conversa, que eu acho bem legal, a gente já passou da metade do evento. Você falou sobre o jurídico, né? Sobre o RAG, né? Usar ali muitas informações e tal. E aí, cara, a gente esbarra numa questão ética, legal, compliance e etc., né? Que uma coisa que pouca gente percebe é o seguinte: o ChatGPT ele é treinado com essa massa de dados que você já possui, mas ele também é treinado com as informações que você insere, né? A cada novo prompt que você coloca, você está treinando o ChatGPT. Inclusive, quando você assina o ChatGPT, eu dei até um nome para o meu ChatGPT, né? Acho que todo mundo faz essa brincadeira. Você vai treinando ele, e eu treino ele, por exemplo, com os clientes da Roteart. A gente faz lá trabalho de branding, e aí a gente cria uma plataforma de marca para essa marca. Essa marca ela tem um arquétipo, ela tem um tom de voz, ela tem um público-alvo, ela tem uma persona, ela tem, né, território de palavras, ela tem uma série de assets de marca que eu treino o meu ChatGPT para que depois, quando eu for conversar sobre aquele cliente com ele, ele já está pré-treinado sobre como que deve ser o texto daquele cliente, como são as ações daquele cliente. Isso é o básico, né? Agora, uma coisa que a gente deve observar é o seguinte: esse treinamento, ele é público. Assim como eu estou treinando o meu ChatGPT, ele está usando as informações que eu estou passando para ele, de repente, para fazer parte ali da massa de dados dele toda. Então, se a gente tiver num âmbito, por exemplo, de um processo jurídico, com informações confidenciais, a hora que o doutor advogado colocar as informações ali no ChatGPT para ele, de repente, pedir um resumo de um processo e tal, ele está colocando no ambiente público, ele está treinando uma inteligência artificial com informações que talvez não era para elas estarem ali, né? Muita gente usa, às vezes, por exemplo, para fazer resumo de reunião, né? Já existem as ferramentas, depois eu queria que você falasse um pouco sobre agentes e até sobre MCP, se der tempo, mas a gente usa, por exemplo, aquelas ferramentas para, inclusive entraram ferramentas aqui que eu vi de alguns convidados, para fazer a ata daquela reunião, né, o resumo da reunião. Muita gente pega aquela ata e joga dentro do ChatGPT também. E às vezes a reunião é confidencial, né? Não é o nosso caso aqui, obviamente, mas dentro de uma empresa, de uma grande consultoria, por exemplo, os caras estão falando de algo confidencial, você pega a transcrição da reunião e joga no ChatGPT para construir um e-mail, por exemplo. Você está rompendo ali uma barreira de compliance da sua empresa, né? Isso é muito importante de ser dito. As grandes empresas já estão de olho nisso há bastante tempo, inclusive criam os seus próprios GPTs internos e fechados, não estão abertos para a internet, para as pessoas usarem. Mas é um negócio muito, muito sério, assim, que a gente, como usuário, e aí voltando para as dicas práticas, a gente tem que estar muito atento a isso, quando está usando de algum cliente, quando está usando informação que não era para estar pública, né? Muito bom. Isso é um ponto bem sensível, né? Eu acho, e faz parte da evolução da tecnologia, né? Como no passado a gente também não tinha lei de proteção de dados e hoje tem. A Europa já aprovou, aqui em Portugal, por exemplo, eu já lido com o AI Act, né? Que é uma norma europeia para utilização, né? E criação de produtos com IA. E que é muito similar ao conceito ali da LGPD, né, ou do GDPR aqui na Europa,
e que basicamente tenta organizar um pouco a casa, né? Assim, a casa nesse sentido é a humanidade, né? Assim, vamos usar com consciência, com ética, com responsabilidade, porque a tecnologia ela é muito poderosa, né? E essa questão de dados, ela não só é sensível do ponto de vista de competitividade, né? Ou seja, de você estar, por exemplo, muitas vezes abrindo sem querer uma informação sigilosa de uma empresa, né? E você faz isso sem perceber, né? Ou de forma indireta, porque você está usando um recurso da IA ali, mas também no sentido de uso de dados pessoais, né? E da responsabilidade que você tem com aquilo, né? Muitas vezes numa ata de reunião não vai só a parte sensível da conversa do ponto de vista estratégico corporativo, mas também vai nome de pessoas, né? Vai muitas vezes menções ali de personagens importantes nesse contexto e que muitas vezes pode ser comprometedor, né? É assim, quando a gente pensa num produto de IA voltado para a pessoa física, isso eu acho que é uma coisa super realmente importante de vocês se atentarem, né? De que vocês estão utilizando esse produto, leiam os termos de uso e as condições, que eu sei que muitas vezes é quase impossível, por ter milhões de páginas, mas se atentem principalmente nessas cláusulas de uso de dados e não só para questões de retreinamento da IA, mas também para como o ChatGPT ele disponibiliza esses dados depois, né? Porque recentemente teve, inclusive, uma questão muito importante falada aí nas notícias, que foi a indexação, né, de conversas públicas do GPT no Google, né? Então, isso abre margem para muita coisa, assim, né? E o que são conversas públicas? Essas ferramentas de inteligência artificial, hoje em dia, né, elas estão criando cada vez mais recursos, né, para os usuários. E um desses recursos que foi criado é que você pode criar o seu GPT, ou o seu, digamos, agente, né, individual ali, e você pode treinar esse agente com informações ali específicas para que ele seja utilizado não só por você, mas também por outras pessoas. Isso faz com que esse agente fique público e, consequentemente, as conversas desse agente também. E isso também faz com que, por essa funcionalidade, o Google comece a indexar ali, né, essas conversas e, consequentemente, abrir isso para mercado, né? Então, isso pode ser um problema muito grave, justamente porque pessoas abriram ali, utilizaram essas funcionalidades sem conhecer, de fato, todas as consequências disso, né? Uma outra questão importante quando a gente fala desses produtos voltados para empresas, tá? E, obviamente, as próprias fornecedoras da tecnologia da IA, né, elas têm essa preocupação de proteger os seus clientes, porque imagina que grandes bancos, grandes empresas da saúde precisam utilizar esse tipo de tecnologia também para se manterem competitivos, para continuar se modernizando, para continuarem sendo vistos no mercado e vendendo seus produtos. Então, eles não podem ficar para trás. Mas isso cria uma consequência muito grave caso as empresas que fornecem essa tecnologia não criem barreiras, né, não criem formas de controlar essa exposição de dados, né? Ou seja, imagina que um grande banco ou um grande hospital, uma rede de hospitais, né, queira utilizar o ChatGPT e daí, de repente, o ChatGPT vai indexar todas as conversas ali, né, no Google. É impossível, né? Essas empresas não vão contratar esse tipo de ferramenta. Então, consequentemente, os provedores de tecnologia criam já barreiras para que isso aconteça. Portanto, se você tiver uma empresa e quiser utilizar da forma correta, existem caminhos, né? Não contrate o ChatGPT como pessoa física, colocando seu próprio cartão de crédito lá e saia utilizando para sua empresa, porque daí vai dar ruim. Agora, se você estiver contratando isso via PJ, né, via os canais corretos corporativos, né, e se atentando nessas ferramentas, com certeza vocês vão ter ali soluções de controle, né, para esse tipo de situação. Inclusive, quem precisar disso, fala aqui com a Liga que a gente consegue fazer bonitinho aí para vocês. Né? Sensacional, é isso mesmo. Ivan, veio uma pergunta muito boa que me dá um gancho para a gente passar sobre um outro assunto, que é a questão da, a inteligência artificial vai substituir o meu emprego, né, e tal, que eu acho que a gente está um pouco mais maduro sobre isso. Você fez um post uma vez que eu achei um barato, assim, que você falou que todo o avanço tecnológico, ele tem 3 momentos, né? Ele tem me ajuda a lembrar, o primeiro momento é aquela
o hiper hype, né? Que todo mundo. Sim. E aí, porra, o ChatGPT vai dominar o mundo, né? A gente começa a lembrar do filme lá. Você é bem mais novo do que eu, mas eu assisti quando lançou ali o Exterminador do Futuro e tal, né? Sou fã, grande fã desse filme. E aí, nossa, né? A inteligência artificial vai dominar o mundo, vai acabar com a humanidade, tem aquele hiper hype do surgimento. Aí depois tem a negação, né? Que é a segunda fase, que a galera fala, porra, não serve para nada. Ele Não é tão bom assim. depois a terceira fase, que é o equilíbrio, né? Que daí a coisa se recalibra e a gente fala, tá. Não era aquilo que eu imaginava no começo, mas também não é tão ruim assim. Ele é uma tecnologia, como um martelo é uma tecnologia para a gente bater um prego, né? O GPT, enfim, a inteligência artificial é uma tecnologia para a gente usar. Vai substituir o trabalho humano? Vai, mas assim, isso sempre aconteceu na história da humanidade, né? Ninguém mais, não existe mais a profissão do cara que cuida da roda da charrete, né? Não existe mais essa profissão, né? Isso sempre aconteceu. As coisas vão evoluindo, outras profissões surgem, né? Outras habilidades humanas têm que surgir para lidar com as novas tecnologias. Então, não é que vai ficar todo mundo desempregado, a gente só vai ter que aprender outras coisas, como o Ivan está falando. Engenharia de prompt agora é o básico. Inglês e pacote Office, né, não é mais, agora é engenharia de prompt, né? A molecada vai ter que sair da faculdade sabendo utilizar a inteligência artificial para caramba. E aí vem uma pergunta um pouco mais profunda aí do Vitor Alves. Se construirmos um GPT nichado, voltando também àquele tema que eu estava falando, né? Espera aí que veio outra. Um GPT nichado, abastecendo com muito conteúdo, e aí eu construo uma abordagem RAG que amplifica o poder interpretativo de resposta desse GPT. Eu acho que ele está bolando um negócio, hein? Não sei não. Vocês acham que ele pode ser considerado especialista o suficiente para substituir um recurso humano? Vou deixar com o Ivan. A resposta é depende. Depende do que esse recurso humano faz, né? Assim, eu vou fazer uma comparação muito simples, né? No passado, quando começaram a construir casas de 2 andares, a gente ainda subia de escada, né? Quando as casas começaram a ter mais de 3 andares, a gente criou os elevadores, e aí as pessoas tinham medo de andar de elevador, e aí trouxeram os ascensoristas. Mas aí logo perceberam que os ascensoristas eram substituídos por um botão de subir e descer, né? E se um dia alguém ficasse trancado, tem o botão do sinalzinho ali que você fala direto com o síndico, que ele vem buscar você com a escada do bombeiro. Então, assim, no fundo, o que você tem que entender é se o teu modelo, ele tem o botão de subir, o botão de descer e o sinalzinho para a escada do bombeiro, né? Você pode substituir um ser humano se todas as tarefas desse ser humano tiverem contempladas nesse seu modelo, né? Nesse seu super GPT treinado aí com RAG e tudo mais. Agora, se você perceber que essa atividade ou é uma atividade sensível, ou é uma atividade que ela tem muitos pormenores, né? Ou uma atividade que tem muitos detalhes específicos que vai ser muito difícil você treinar o seu GPT, talvez um GPT só não seja o suficiente, né? Talvez você tenha que criar agentes, né, mais complexos, e aí a gente entra nos assuntos dos agentes lá, né? Então, os famosos N8N lá, que tá todo mundo usando, né? Que cria um monte de chavinha lá, não sei o quê. Mas basicamente você cria um cenário, um processo, né, automatizado, que você tem múltiplos agentes e que cada agente ali dentro tem os seus próprios GPTs treinados, né, com atividades específicas, né. Então eu acho que a resposta depende, né, depende se você tem todos esses essa lista de atividades mapeadas e contempladas ali naquilo que você está construindo, né? Ivan, eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre deixa eu até, para eu não errar o nome aqui, cara, deixa eu pegar aqui, que você falasse sobre o Martech First Step Canvas, e sobre a sua... Porque a gente falou de tanta coisa, né, cara, de tanto insight para o dia a dia, e aí a gente falou do ponto de vista da pessoa física, mas também do ponto de vista da empresa, e a pessoa física dentro de uma empresa, né, trabalhando, e aí essa empresa ela precisa criar uma estratégia para usar essas ferramentas todas e tal. E você, então fala um pouquinho sobre o seu estudo no seu mestrado, por gentileza, sobre esse framework que você criou e como que a gente pode usar isso assim para dentro dos nossos negócios, assim, para a gente conseguir planejar as coisas. Legal. Eu vou contar uma história super rápida aqui, mas que vai explicar um pouco desse contexto todo. Como eu disse lá no início, né, eu trilhei minha carreira inicialmente no mundo financeiro, né, eu passei ali 13 anos lá dedicado nos bancos, só que eu sempre fui de uma área de gestão de riscos, né, e essa área de gestão de riscos normalmente é uma área dentro das empresas que ela tem um mapeamento
completa da empresa, porque no fundo você está mapeando riscos, né? Então você tem que ter uma visão 360 da companhia para saber onde é que esses riscos existem, como é que eles se materializam, etc. Eu cuidava principalmente de uma parte de riscos financeiros, mas de certa forma eu tinha parceiros ali, né, irmãos ali de atuação que lida com todos os riscos operacionais da companhia. E devido a essa trajetória, eu tive ali uma imersão muito grande em cenários de negócios diversos, né? E aí, quando eu vim para o mundo da consultoria, cara, eu navegava muito bem, assim, chegava, preciso fazer um modelo para demanda para forecast de demanda, preciso fazer um modelo de otimização operacional, preciso fazer um modelo de previsão de indicador. Cara, eu ia navegando muito bem. Um belo dia chegou e bateu na porta um cara do marketing e falou assim, cara, eu preciso de um modelo para o marketing. Aí eu falei assim, bora, vamos fazer. E aí meu navio afundou. Assim, e eu falei, vixe, mano, eu não entendo nada de marketing. Aí eu falei assim, vixe, ferrou. Olha, eu tô aqui com quase 5 anos de consultoria e agora chegou o primeiro filho da mãe aqui que me desafiou e eu não consegui entregar o negócio. E eu achei que eu sabia tudo. Falei, não, cara, pô, tá dominado, né? O Steve Jobs que se prepare, que eu vou dominar o mundo. E aí eu falei, cara, eu não sei nada sobre marketing. Então, o que eu fiz? Fui procurar uma formação sobre isso. E aí, então, eu busquei o mestrado. E por que o mestrado? Porque eu precisava realmente me aprofundar no mundo do marketing, porque a tecnologia já tinha, assim, evoluído bem, né? Já tinha feito já tinha feito especialização, sempre fui cientista de dados e tal. Então, eu peguei e fui me aprofundar, principalmente na parte acadêmica, por isso busquei o mestrado. E aí, cara, eu comecei a entender muito mais sobre o mundo do marketing, né? E uma primeira coisa que eu percebi é que, assim, o marketing, ele sempre foi uma área que foi meio que cliente da tecnologia até meados dos últimos 5 anos, né? Então, assim, a área de marketing, ela sempre foi uma área que, assim, ela precisava bater lá na porta do BI, ela precisava bater lá no cara da TI, me ajuda com esse relatório, monta aqui para mim os Power BI, monta para mim aqui os dashboards, não sei o quê, para no final ela construir a estratégia dela, para ela conseguir... E há muito tempo se fala do uso de dados no marketing, mas há pouco tempo se fala do marketing realmente utilizando o dado de forma autônoma. E aí é que entra o conceito do Martech, que é o pessoal do marketing, né, começar a se apropriar mais da tecnologia como uma ferramenta própria, né? E aí, então, eu comecei a entender que o marketing, ele talvez é uma das áreas mais importantes de todas as empresas, porque você pode ter uma empresa do que for, se você não tiver marketing, você não é ninguém, né? Então, basicamente, você pode ter a padaria de esquina. Só um gancho, assim, só para não perder essa bola que você deixou pingando. Tem um grande amigo que fala assim, você não tem um negócio quando você tem um produto. Você tem um negócio quando você tem um cliente. Exato. E esse é o marketing, né? Fazê-los ter clientes. Exato, né? Cara, é assim, essa é a essência do marketing, né? Assim, o marketing é você conseguir passar para o mercado aquilo que você criou, aquilo que você vende, né? O seu produto, o seu serviço. E para isso, né, a gente há muito tempo fala, colocar o cliente no centro, né, ao invés do produto, entender sobre os dados, entender sobre tendências, entender comportamentos, porque no final do dia você vai utilizar ali, né, essas informações a seu favor para criar boas estratégias de marketing. Só que para isso, né, e baseado em toda essa imensidão de informação que a gente lida hoje em dia, principalmente no digital, e por todo esse cenário complexo que existe, né, de informação, porque no passado, se você falar com seus pais, por exemplo, você vai ver, cara, quando seu pai queria comprar essa garrafa aqui, ele ia lá nas lojas Mapping, né, tipo, olhava 3, 4 prateleiras lá, escolhia uma marca e tá bom, né, mas ele ia até o shopping e era isso que ele fazia. Hoje, cara, você vai na loja, você pergunta pro seu amigo, você olha na rede social, você entra na internet, você vasculha 300 e-commerce, pergunta pro ChatGPT, e tudo isso gera informação, né? Tudo isso gera dados para que você entenda o comportamento dessas pessoas, entenda qual é o melhor momento de se comunicar com ela, entenda qual é o momento de fato em que ela vai fazer a compra e consequentemente, se você vai ter um cliente fiel ou não, né? Então, e aí foi por isso que eu fui entender um pouco mais sobre o marketing, sobre o Martech, para aprender a fazer projetos de tecnologia dentro desse conceito do marketing. E aí, durante o meu mestrado, foi que eu explorei um pouco mais
essas dificuldades, né, do mundo da tecnologia conversar com o mundo do marketing, porque o marketing sempre conversou com a tecnologia, mas o inverso não é verdadeiro, ou não era tão verdadeiro assim, né? E aí o que eu criei? Eu entendi, eu basicamente me baseei no meu cenário aqui Liga, né? Isso é muito importante, né? No mestrado a gente tem diversos caminhos para seguir e eu escolhi o caminho de seguir aqui o meu cenário Liga. E o meu cenário Liga era entrevistar pessoas, lidar com clientes, com projetos que nós já fazíamos ali, e entender quais eram as principais dificuldades. E nessas principais dificuldades, eu consegui criar uma ferramenta que pudesse me ajudar a desenvolver melhores projetos de marketing, ou de MarTech nesse caso, né? Então, basicamente, o MarTech First Step Canvas, ele é uma ferramenta visual, basicamente um Canva, como vocês devem estar acostumados com o Business Model Canva, alguma coisa nesse sentido, em que você vai mapear ali os principais pilares do que seria o uso da inteligência artificial no marketing, né? Então, esse uso da inteligência artificial no marketing, ele passa por algumas coisas. Ele passa por você entender quais são os objetivos do seu projeto, se é um objetivo, por exemplo, para predição de indicadores, se é um objetivo para criação, né, de algum artefato, ou se é um objetivo para que você use produtos e ferramentas de mercado, né, ao invés de você desenvolver projetos específicos com o IA. Né? E isso é um ponto bem importante. Né? Hoje a gente já tem produtos específicos como o ChatGPT e variantes aí que entregam valor de uma forma muito rápida. Então, basicamente, você contrata uma assinatura e sai usando, né? E isso já entrega muito valor para o marketing. Mas você tem, por exemplo, predições de indicadores. Eu quero prever o meu LTV, eu quero prever o meu CAC, eu quero... Isso é machine learning aplicado. Isso você precisa desenvolver. Não vai ter nenhuma ferramenta que vai olhar para a sua empresa no Google e vai dizer qual é o seu LTV ou o seu CAC. Você vai ter que analisar o histórico das suas campanhas, quanto de investimento você fez, quanto de retorno você teve, qual é a performance do seu cliente. Isso tudo são dados internos da companhia para você treinar seus próprios modelos para criar esses indicadores, né, essas predições de indicadores de marketing. E aí, então, baseado nesse objetivo inicial, você mapear todas as tecnologias que você precisa, né? Mapear principalmente riscos, né? E obrigações legais e éticas ali, custos, né? Associados a esse projeto, para você depois conseguir medir retorno, e, por final, treinamento de pessoas, né? Porque todo mundo acha que vai perder o emprego, mas como você bem disse, né? Pessoas bem treinadas continuarão aí sobrevivendo. Então, não adianta nada você trazer uma super ferramenta de mercado, um super projeto de machine learning para dentro da companhia, e depois, no final, o time de marketing lá não sabe nem por onde começar a usar aquilo. Né? Então, você precisa também se preocupar com o treinamento das pessoas ali do time. Né? Ivan, então, é isso. Cara, a gente está chegando no final, assim, mas eu fiquei muito curioso agora de perguntar uma coisa. Como que as pessoas têm acesso tanto à sua pesquisa, como também à ferramenta que você criou? É algo que você vai comercializar? Qual que é a proposta desse seu produto? Na verdade, assim, o MarTech First Step Canvas é uma ferramenta que eu posso disponibilizar gratuitamente. Só dar um like lá no meu LinkedIn. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o seu LinkedIn e o meu LinkedIn copiados aqui no chat, e aí eu vou pedir para a galera, depois da reunião, se quiser fazer um print, fazer um post, né, marcar a gente, enfim, fazer um barulho lá. Não estou pedindo isso de besta, né? Vocês sabem, isso é super relevante. Marca a gente, né? Marca a gente, né? Conecta com a gente lá no LinkedIn e também pode fazer os seus comentários, suas sugestões, me mandar inbox, fazer publicamente, pode falar mal também, fica à vontade, não tem problema, sobre esse evento que a gente fez. E aí a galera também pode se conectar contigo no LinkedIn e te pedir essa ferramenta, que é muito legal para usar nas empresas, assim. Exato, só me pedir aí, tá disponível gratuitamente aí para vocês e espero que vocês façam um bom proveito. É lógico que é uma ferramenta inicial, né, e também fico aí aberto a sugestões de melhoria, etc. Quem sabe a gente não evolui esse projetinho aí. Muito legal. Cara, tem assunto para a gente ficar mais 5 horas conversando, mas eu sou bastante preocupado em respeitar a agenda das pessoas aí. Então, faltam 4 minutinhos para as 11 horas. Eu queria, mais uma vez, te agradecer demais, Ivan, por ter vindo. Fiquei super feliz com o resultado aqui dessa conversa, né? Agradecer todo mundo que chegou. A gente teve aí mais de 30 pessoas na sala e uma retenção excelente para um primeiro movimento que a gente está fazendo da Rotearte. Isso, para mim, é motivo de bastante alegria. Estou bastante satisfeito. Obrigado para o meu time todo que me ajudou a construir esse momento aqui. A ideia é que a gente faça esse meetup todos os meses,
trazendo sempre, inclusive você está super convidado aí, de portas abertas, para a gente continuar esse papo, falar de outras coisas e tal, mas a gente vai trazer outras pessoas também, né, fazer uma mesa redonda aí, de conversa sobre coisas que são úteis para o nosso dia a dia, ferramentas, tecnologia, marketing, consumo, né, comportamento do consumidor e tudo mais. Obrigadão, Ivan, mais uma vez. Você esqueceu de mencionar lá na sua apresentação que você está em Portugal. Que horas são agora aí para você? É verdade, eu estou aqui em Portugal, agora são 3 horas da tarde. 3 horas da tarde de uma sexta-feira, olha, ainda bem que isso aí. eu fiz o meetup mais tarde, né, para não sacanear. Não, mas olha, Vitão, sim, antes de mais nada, eu queria agradecer você pelo convite, pela oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né, sobre a minha experiência, e dizer que você é um cara sensacional, um cara que eu considero pra caramba, e eu acho que o seu sucesso, ele também já é uma consequência de quem você é, e o sucesso da Hotart também. E fico aqui à disposição para quem quiser bater um papo depois, tomar um café virtual aí. E se quiser passar aqui em Portugal para tomar um vinho do Porto, também está à disposição. Muito obrigado pelas suas palavras, Ivan. É super recíproco, né? Quando o Ale nos apresentou, a gente logo percebeu tanta sinergia, né? E com certeza muitas outras coisas ainda vão acontecer. Obrigado a todo mundo. Último recadinho é o seguinte: a gente gravou esse evento e a gente vai disponibilizar a gravação para todo mundo. É só fazer um post me marcando. Não, brincadeira, a gente vai disponibilizar. Isso aí. Disponibilizar para todo mundo, beleza? Valeu, pessoal. Uma excelente sexta-feira para todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Um grande abraço.